mas confiou nos médicos. Repita essa frase comigo assim, ó. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas antes confiou nos médicos. Glória a Deus. Somente até aqui poder se sentar. Glória a Deus. No começo o pastor tinha falado sobre o rei Josafá. O rei Josafá era um rei que, assim mesmo como o pastor falou, ele fala diante de Deus quando ele estava passando por uma dificuldade muito grande e que o exército inimigo era mais numeroso que o dele. E o rei Josafá vai falar: Senhor, se tivesse alguma peste, alguma praga, algum problema, a gente se colocaria nessa casa, que é chamada casa de oração, para a gente falar com o Senhor. Pai amado, eu venho falar com o Senhor. Josafá falando com Deus: Senhor, Pai amado, eu estou com medo. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei aonde eu vou conseguir, o que eu vou conseguir fazer contra eles, porque são muito mais numerosos que a gente. Mas Senhor, eu sei que em mim eu nada posso fazer, eu sei qual é a minha capacidade, eu sei daquilo que eu posso fazer, e eu bem sei que contra eles eu não consigo. O que Josafá estava querendo dizer? Ele estava falando: Senhor, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. Senhor, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. E o título da mensagem que o Senhor colocou hoje no meu coração é: que sem Deus não dá. Muitas pessoas estão abandonando o Senhor, pensando que podem viver suas vidas sem Ele. E eu venho falar que não tem como viver sem Ele. E eu vou te mostrar isso dentro da palavra de Deus. Antes de começar, muitos que leem a palavra vão saber que a palavra tem muitas vezes que fala que Deus se lembrou. Só que Deus, ele não se esquece. É um conceito que a gente acrescenta a Deus como se ele fosse humano, mas não quer dizer que ele se esqueceu, porque quando é atribuído a Deus, atribuir a ele é como se fosse duas linhas, a qual uma linha é ele e uma linha é o ser humano, e a gente anda lado a lado com ele. Só que como Deus, ele não pode mudar, porque ele é imutável, ele continua o caminho. Quem sai da rota é a gente, quem volta atrás é a gente, quem para de seguir o caminho é a gente. Só que o interessante é que Davi, quando ele parou de seguir esse caminho, o interessante é que ele vai falar: Senhor, não pune o povo, mas pune a mim. Pune a eu sou errado. E o interessante é que quando Davi ele se arrepende, a palavra do Senhor vai falar que ele voltou no caminho e voltou a andar com Deus. Não Deus voltou a andar com o homem, mas o homem voltou a andar com Deus. Entenda o que eu estou querendo dizer para você. Deus, ele sempre está no mesmo lugar. Ele continua no mesmo lugar onde ele sempre esteve, batendo na porta. Ele continua no mesmo lugar onde você ia buscar ele, pedindo para você abrir o seu coração. Eu venho falar para você que ele nunca saiu de perto da gente, mas a gente sai de perto dele. É a gente que volta, é a gente que recusa, porque a palavra do Senhor vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra do Senhor vai falar sobre um rei que é muito interessante. E Asa, ele não é um rei, a gente vê aqui que ele se padece, mas ele confia nos médicos. Mas a história dele antes é muito mais agradável aos nossos ouvidos. Por quê? Porque tudo que ele fazia tudo conforme o Senhor queria. Antes dele tomar uma decisão, ele falava: Senhor, qual é o caminho que eu tenho que me direcionar? Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, você está comigo mesmo? E o Senhor sempre dava direção para ele. E a palavra do Senhor vai falar que Asa, todos os planos do seu coração eram bem-sucedidos. Ele era próspero e ele era vitorioso em todas as batalhas que ele ia. A palavra do Senhor vai falar a bênção daquele que segue a Deus e aquele que não segue a Deus. A bênção de quem segue a Deus. Asa, ele passou por um período de 10 anos de paz consecutivos. Ele era próspero e tudo aquilo que vinha no coração dele, todos os planos, Deus, ele fazia acontecer. Porque essa é a bênção de quem segue a Deus. É aquele provérbio que vai falar: consagre ao Senhor todo o seu caminho, consagre tudo ao Senhor, e eles serão bem-sucedidos. E era assim que Asa fazia. Antes dele fazer qualquer coisa, ele falava: Senhor, é da tua vontade? E o Senhor, ele confirmava na vida de Asa. Só que o interessante é que Asa vai falar no capítulo 14, que ele vai falar: a gente vai fazer essas obras porque a terra é nossa ainda, porque a gente busca o Senhor. E isso me chamou a atenção. Quando Asa vai falar: ainda buscamos ao Senhor, por isso a terra é nossa, era uma condição. E eu falei: Senhor, é uma condição. E em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 7, vai dizer a respeito de um rei que ia vir depois de Davi, e o seu nome era Salomão. E Deus vai falar para Davi o que Salomão tinha que fazer
para que o seu reinado fosse próspero. E Deus vai falar: Davi, o seu filho, simplesmente tem que fazer isso aqui, ó. Eu vou fortalecer, eu vou firmar, eu vou fazer que o seu reino dure para sempre. Mas, porém, ele tem que continuar me buscando, cumprindo os meus mandamentos, obedecendo as minhas leis e cumprindo os meus juízos. Se ele fizer tudo isso, como ele tem feito até hoje, eu vou confirmar o reino na mão dele, e a sua descendência será para sempre. Aleluia. E isso me chama a atenção. As pessoas estão pensando que a bênção do Senhor é só vir na casa do Senhor, Ele te dá a bênção e você já recebeu, pode ir embora. Vocês estão achando que o Senhor é como se fosse, o meu pastor ele falava muito isso comigo, que é como você chegar à fonte de água viva, você beber da água, ter vida e abandonar a água que te deu a vida. Só que eu vim falar para você que não é assim que funciona. A palavra do Senhor vai falar: Salomão, até hoje você tem continuado firme na minha presença, você tem obedecido, mas se você parar, eu vou parar de te abençoar. Se você parar, eu vou tirar o reino da tua mão. Se você sair de perto de mim, eu vou tirar de você. Por quê? Porque você fazendo, eu vou derramando. Todo mundo aqui já ouviu aquele do azeite da viúva, que ela derramava. Mas a palavra do Senhor vai falar que quando ela derramava, se multiplicava. O que é derramar? É movimentar. Se você não se movimenta, não tem como ele derramar, não tem como ele multiplicar na sua vida. Se você não fizer para Ele, se você não está na presença dEle, se você não buscar Ele, Ele não vai fazer. Porque a multiplicação só ocorre quando você derrama. E eu venho perguntar à igreja: você tem se derramado aos pés do Senhor? Você tem se derramado na presença dEle, como no primeiro amor? Você tem buscado a Ele como antigamente? Porque sem Ele não tem como. Sem Jesus não dá. Sem Deus a gente não consegue. E o interessante é que a palavra vai falar sobre o rei chamado Roboão. E Roboão, é interessante que ele tem um começo muito ruim, porque ele começa a dar ouvidos a quem não era para ouvir. Enquanto ele está ouvindo quem não era para ouvir, o seu reinado ele começa a dividir Israel e Judá. E o interessante é que um tempo, Roboão ele começa a seguir o caminho certo. E a palavra do Senhor vai falar que Roboão ele foi fiel a Deus. E quando ele começou a ser fiel a Deus, Deus prosperou o reinado de Roboão. Roboão ele teve um grande exército, ele foi próspero. E assim como Asa, todos os planos do seu coração, Deus efetuava. O que eu estou querendo dizer é que Deus tem grandes coisas na minha e na tua vida. Deus quer realizar todos os sonhos. Tudo aquilo que você anota no papel, Ele sabe o que você anota. Ele sabe aquilo que você tenta almejar, que você tenta conquistar. Ele sabe aquelas vezes que você chorou: Senhor, até quando eu vou ficar enfrentando essa vida? Até quando eu vou ver outra pessoa recebendo aquilo que eu quero receber? Ele sabe tudo aquilo que você quer. Mas Ele está falando: eu quero te dar, mas primeiro eu quero que você seja fiel à minha obra. Primeiro eu quero que você me busque como você nunca me buscou. Primeiro eu quero que você tenha fidelidade. Primeiro eu quero ter um relacionamento, não é sobre religiosidade. As pessoas confundem religiosidade, não é isso que Deus quer. Deus ele quer intimidade, Ele quer profundidade. Aleluia. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai falar que no grande dia, quando bater na porta, Ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você só não conhece a pessoa quando você não tem intimidade com a pessoa. Quando o Senhor vai falar que eu não vos conheço, Ele quer dizer: eu não tive intimidade contigo. Eu não encontrava você na madrugada me buscando. Eu não encontrei você dobrando o seu joelho para falar comigo. Eu não encontrei você fazendo a minha vontade. Eu não encontrei você fazendo a minha obra. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas aquele que dobra o joelho, aquele que fala com o Pai, porque as pessoas estão achando que falar com Deus é falar em alta voz. Não. Oração vem de oratória, conversa. Assim como você conversa com sua mãe, com seu amigo, conversa com ele. Porque ele tem ouvido e ele ouve. Porque ele vai falar: eu não sou Baal. Baal tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala. Eu tenho boca e eu falo, eu tenho ouvido e eu ouço. Eu tenho pé e eu ando. E a palavra é muito interessante, porque se você entender o Deus que você serve, é o Deus que se despiu da sua glória e veio sofrer nessa terra por amor de mim e de você. É o Deus que estava no trono e os anjos cantavam: santo, santo, santo é o Senhor. E Ele descia para falar com o homem. E eu te provo isso. Ele vai falar: Adão, onde tu está? Sempre ao entardecer Ele descia do seu trono, da sua glória,
Ele falava, conjecturando, os anjos adorando, aí ele falava, calma aí, que eu vou falar com o meu amigo, eu vou falar com o meu filho. E ele descia no trono para falar com o homem. E o homem não quer dobrar o joelho para falar com Deus. As pessoas estão trocando muito o cenário e estão fazendo Deus se mudar, se compactuar, se moldar a nossa característica. Você não precisa mudar a igreja. Mantenha os princípios, guarde a essência e a integridade. Porque a palavra do Senhor vai falar: conhece meu servo Jó? Homem íntegro e reto de coração. E o diabo vai falar: isso é porque você dá. Se você tirar, eu mostro que ele não é isso. E o Deus, ele tirou tudo. Mas Jó, ele continuou bendizendo o nome de Deus. Sabe o que o livro de Jó está querendo dizer? Está significando que eu não adoro pelo que ele me dá, eu não adoro pelo que ele me faz, eu não adoro pela riqueza, eu não adoro pelos bens, eu adoro por quem ele é. Aleluia. Aí ele fala, Deus, ele faz questão de ir até Satanás e falar: Satanás, viste meu servo Jó? A segunda vez. Ele é íntegro e reto de coração, e Deus falando, ele continua reto, e ele continua íntegro, ele continua me buscando, ele continua fazendo a minha vontade, ele continua me adorando. É Deus falando para o diabo: ele não me adora pela riqueza, ele não me adora pela honra, ele não me adora pelo aquilo que eu dei a ele me adora porque eu sou. E por que você tem adorado o Senhor? Por um carro novo? Por bênção? Porque às vezes Deus, ele não vai fazer algo que você quer, porque não é do plano dele. Mas não quer dizer que ele tem algo maior para te dar. Mas tem muitas pessoas indo à casa do Senhor só por bênção, e elas estão esquecendo da palavra que foi falada aqui hoje. Eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É quando eles estavam na casa? Não. É no caminho? Não. É quando me chamaram, é quando me convidaram, é quando eu sabia: hoje tem culto. E quando ele falou hoje tem culto, ele falando: hoje eu vou com alegria, porque hoje que Deus me deu hoje. Hoje às vezes ele não recebeu nada, ele às vezes não teve nada no bolso, na conta, mas ele falou: hoje eu vou para a casa do meu Deus, porque a minha alegria é estar na presença do meu Deus. Lá fora hoje você pode ter sido frustrado, desamparado, abandonado, esquecido, mas na presença de Deus você acha o conforto, o amor e o carinho que o homem não pode te dar, o carinho que a mulher não pode te dar, o carinho que ninguém pode te dar. O que Deus está querendo dizer hoje para você é que Ele quer intimidade comigo e contigo. Deus está falando aí: volta a me buscar, volta a ter essência comigo, volta a ter integridade, volta a fazer a minha vontade, porque eu quero te abençoar, eu tenho para te dar. Mas cadê você? Tem um louvor que fala que é onde eu ia te buscar, eu ia te encontrar no santo lugar, mas você não está mais lá. Eu estou indo te encontrar, mas você tem que deixar no segundo plano, você tem que deixar para depois. Os seus problemas são mais importantes que mim, a sua família é mais importante que mim. Que isso? A palavra do Senhor vai falar aqui: amai a Deus acima da família, amai a Deus acima do seu marido, do seu esposo, ame a Deus acima de tudo que você tem. Esse é o amor a Deus. E muita gente tem se esquecido da essência. E Roboão, quando ele estava no caminho certo, ele começou a se esquecer, porque a palavra do Senhor vai falar em Crônicas que quando ele se fortaleceu, ele abandonou a lei do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que Sisaque, o rei do Egito, ele vai subir contra aquele povo. E o interessante é que a palavra não deixa explícita que Sisaque só conseguiu atacar o povo do Senhor porque eles transgrediram a lei do Senhor. Você está entendendo o que a palavra quer dizer? O inimigo só invade, o inimigo só consegue te derrotar, ele só consegue entrar quando você transgride, quando você para de buscar, quando você para de adorar, quando você para de ir à casa do Senhor, quando você para de fazer aquilo que você fazia diante da presença de Deus. Assim, porque a palavra do Senhor vai falar no versículo 5 do capítulo 12, ele vai falar: porque vocês me abandonaram, eu te abandonei.
As pessoas estão falando que Deus não abandona, a palavra de Deus abandona sim. Deus ele rejeita a oração. Porque a palavra vai falar sobre duas pessoas, Caim e Abel. Caim ele vai dar qualquer coisa para Deus, mas Abel não. Abel primeiro ele dá aqui, para depois ele dá aqui. E o Senhor vai falar que Deus o que? Recebeu primeiro a oferta de Abel e depois a sua oferta. Deus primeiro aceitou a oração de Abel e depois a sua oferta, mas rejeitou a de Caim. Por quê? Porque não é só você abrir a tua boca e falar. Não é só você vir aqui, eu estou cantando, eu estou falando, não é isso. Porque a palavra do Senhor vai falar que quando o povo estava em cativeiro, era proibido adorar a Deus, a qualquer Deus. Só que aqueles remanescentes, eles construíram um altar no seu coração, porque eles estavam falando assim, eu não posso até não adorar a Deus fisicamente, mas eu não vou parar de adorar a Deus. Pode até me impedir de adorar a Deus, porque vai chegar um tempo que vão nos impedir de adorar. Mas eles falaram, eu não vou parar de adorar a Deus. Eu dou um jeito, eu acho uma oportunidade, mas eu não paro. Só que as pessoas estão achando que primeiro é construir o templo fisicamente. Não foi falado aqui, primeiro constrói aqui. Primeiro você adora no seu interior. Primeiro você cultua aqui dentro, tá? Depois você cultua aqui fora. Amém. E como tem sido o culto dentro do seu coração? A palavra do Senhor vai falar que, eu vou falar alguns reis que esqueceram, abandonaram o Senhor. E o nome desses reis são Jeroboão, Asa e Roboão. O interessante é que esses reis, a Jeroboão, Deus deu 10 tribos. A Roboão, Deus fortaleceu. E a Asa, tudo que era feito era próspero. Chegou um certo tempo que eles pararam de confiar no Senhor e começaram a confiar na sua própria força. E nisso que eles confiaram na sua própria força, eles abandonaram o Senhor. E eles foram derrotados, humilhados e perderam tudo aquilo que Deus deu a eles. Eu venho falar para você hoje que muita gente está abandonando o Senhor. Tem muita gente achando que não precisa de Deus. Tem muita gente achando que eu não preciso dele para viver. Mas quando ele vai falar para Salomão que se ele continuasse íntegro na minha vontade, na vontade do Senhor, Deus ele vai falar, farei. E farei significa assentarei. Deus ele vai falar assim para Salomão, Salomão, se você ficar na minha presença, eu vou colocar você no trono. Eu vou plantar você. Eu vou fazer a sua raiz crescer e ser grande e profunda na minha presença. Eu serei a sua base. E eu vou te permanecer, eu vou fazer você ficar de pé. Salomão, se você continuar na minha vontade, na minha presença, eu vou confirmar a minha vontade, os meus queridos, os meus planos na tua vida. Se você permanecer na minha obra, fazendo aquilo que eu tenho para você, Salomão, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Salomão, virão contra ti, mas não te vencerão. Salomão, vocês vai ficar de pé. É Deus falando, eu quero ver quem vai te tirar da onde eu te coloquei. Salomão, eu quero ver de quem vai te arrancar da onde eu te plantei. Salomão, eu quero ver quem vai fazer o meu plano falhar na tua vida. A palavra do Senhor vai falar de Saul, em todo momento ele tentava matar Davi, porque houve um cântico que falava que honrava mais Davi do que Saul. E Saul ele fazia planos para matar Davi, porque ele pensava que Davi ia tomar o trono dele. Só que Davi não tomou o trono de Saul, porque você não pode tomar aquilo que não é teu. O que eu estou querendo dizer, o trono não pertencia nem a Saul nem a Davi, é de Deus. Aleluia. O que isso quer dizer? É Ele quem dá, é Ele quem planta e quem arranca, é Ele quem abate e quem exalta, é Ele quem coloca na posição e quem tira da posição, é Ele quem coloca sentado no trono e quem tira do trono. Ele entendeu, Davi entendeu que ele não precisa ser como Saul, que quando o povo estava indo embora, ele tentou fazer a vontade daquilo que o sacerdote tinha que fazer, e por isso ele perdeu a honra de ser o rei. Mas Davi não se proclama rei. A palavra do Senhor vai falar que o povo veio até Davi e o proclamou rei. O que eu estou querendo dizer? Quando Deus ele te promete, você não precisa fazer com a tua mão, porque Deus ele não precisa do que você tem para dar para Ele. É Deus falando, ei, se eu prometi, descansa e espera. Porque a palavra do Senhor vai falar que em Deuteronômio, a bênção do Senhor, ela corre atrás da gente. E as bênçãos correram atrás de Davi. E a palavra do Senhor que o povo foi até Davi. Não foi Davi que foi até o povo. O povo foi até Davi e fez Davi rei.
Ei, a promessa de Deus na tua vida vai chegar no tempo que o Senhor quer. Não é você pegar com a tua mão e fazer o que você quer. Não é do teu jeito, não é da tua vontade, mas é conforme o Senhor Ele quer que aconteça. Eu venho falar para você que conforme Ele quer que aconteça, até maior do que você pensou que seria, vai acontecer. Mas você tem que confiar naquele que te prometeu. Eu creio. Porque a gente é incrédulo. A gente é falho, pecador. Às vezes Deus falou hoje e amanhã a gente já está perguntando, cadê a bênção? A gente é assim. Mas o Senhor vai falar assim, o que há de vir virá e não tardará. Aquilo que eu tenho na tua vida, eu vou cumprir. Mas o que adianta eu te dar e te perder? O que adianta eu colocar na tua mão e você não está mais diante da minha presença? Eu prefiro não te dar e te ver na minha casa do que te dar e te perder. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer com a gente? Não é comigo, não é só com você, não é comigo também. É Deus falando que só a bênção não basta, só a promessa não basta. E Ele vai falar a Abraão, me dá o teu Isaac, Abraão. E Abraão Ele vai fazer diferente. Ele vai fazer diferente com certas pessoas, porque se Deus pedisse o teu Isaac, você daria a ele? Abraão Ele vai falar, Senhor, é agora, eu estou indo lá. E o filho dele vai falar, está tudo preparado, mas cadê a oferta? Cadê o sacrifício? E Abraão vai falar, Deus proverá. Mas mal sabia ele que ele era o sacrifício. Só que o que isso quer dizer? É Deus dizendo, ei, você tem me dado o teu melhor como Abel me deu? Você tem entregado o teu melhor para mim? Ou você só tem vindo aqui só por vir? Você só tem ido à casa do Senhor por ir? Ei, Deus Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade. Porque a palavra do Senhor vai falar que tem anjos, arcanjos, serafins que dizem que Ele é santo. E há 24 horas, se eles louvam o Senhor 24 horas, quanto tempo você tem adorado o Senhor? Ei, o Senhor quer qualidade. É você viver sabendo, Senhor, eu não posso te dar, mas eu tenho que te dar. Senhor, eu não posso fazer, mas eu estou aqui. Senhor, eu sou fraco, mas eu estou aqui. Por quê? Porque é Ele que me levanta, é Ele que me sustenta, é Ele que me coloca de pé, é Ele que me trouxe até aqui. Ei, quando você estava perdido no mundo, quem te resgatou? Quem foi atrás de você? Quem te arrancou da mão de Satanás e te trouxe até aqui? É Deus. Por quê? Porque Ele te ama. E para terminar, a palavra do Senhor vai falar sobre duas pessoas. Eu vou terminar. A palavra do Senhor vai falar que tem pessoas que são como Saul. Quem é Saul? Está no trono, mas não tem presença. Está no trono, mas Deus já se afastou. Está no trono, mas está pensando que a riqueza vai dar certo, que a glória vai adiantar, o povo vai adiantar, o exército vai ajudar. Sem a presença de Deus, Saul pensava que no trono ele conseguiria reinar, mas no final da sua vida ele percebeu que sem Deus não dá. Só que é interessante que Salomão era o rei, o homem mais sábio do mundo. E Eclesiastes capítulo 2, versículo 13 vai falar que o princípio da vida, a conclusão da vida é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos. Sabe o que Salomão está querendo dizer? Salomão está falando, ei, eu abandonei o Senhor, eu vaguei o mundo lá fora, a riqueza não preencheu a minha vida, as mulheres não preencheram a minha vida, ei, a sabedoria não me adiantou. É Salomão falando igual aquele louvor: eu vaguei o mundo lá fora, mas eu não encontrei o que eu tenho agora. Salomão está falando, eu vaguei, eu fui sem direção, eu procurei algo, eu procurei, mas eu não encontrei algo longe de Deus. Salomão estava falando, ei, permanece na casa de Deus, permanece na presença, porque eu fui lá fora, e lá fora eu não encontrei o que eu tenho aqui dentro, lá fora eu não encontrei o que eu tenho na presença de Deus. E a palavra do Senhor vai falar que nesse louvor vai falar, eu tenho você, só faltava eu perceber. Deus está tão perto de mim, de você hoje, só falta você perceber isso. Às vezes você está pensando que você precisa de dinheiro, você precisa de riqueza, você precisa de alguém do seu lado, você precisa de algo, mas Deus está falando, ei, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. É Deus falando assim para você, você só precisa de mim.
Ei, a minha graça te basta, Paulo. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus falando, quando você está fraco, você está forte. Quando você está caído, eu te levanto. Você não precisa de ninguém do seu lado, eu estou do seu lado. Paulo, eu vou te levantar quando você cair. Paulo, quando você não aguentar, eu vou te dar força. Paulo, quando você não conseguir caminhar, eu vou fazer você caminhar. Porque Ezequiel vai falar, que quando o Senhor vai falar, Ezequiel, coloca-te de pé. E Ezequiel não tinha força para se colocar de pé. Ezequiel capítulo 2 vai falar, mas o Espírito Santo de Deus adentrou em mim e me colocou de pé. Davi, a primeira coisa que Davi faz quando ele reina é: eu tenho que buscar a arca, eu tenho que buscar a arca. Porque o que Davi estava falando? O tempo que Davi estava reinando era tempo do rei, do nome do filho de Finés, Icabote. A presença se foi. Eles ainda estavam nesse tempo. Mas Davi vai falar: ei, eu sou rei, eu tenho coroa na cabeça, eu tenho riqueza, eu tenho mulheres, eu tenho exército, mas eu tenho tudo isso. Eu saí do pasto, eu posso ficar aqui no palácio do bem e do melhor, mas eu sei que no pasto o que me fortalecia era a presença. E eu sei o que vai me fortalecer no reinado é a presença de Deus. Então eu tenho que ir lá buscar a arca do Senhor. E ele foi buscar a arca do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que quando ele vinha, ele tirava as vestes reais, ele tirava a coroa, ele tirava tudo e adorava o Senhor. Porque Davi entendeu que sem Deus não dá. Davi entendia que assim como Deus ajudou ele no pasto, assim como Deus foi com ele no pasto, para Deus ser com ele primeiro no palácio, ele tinha que buscar a presença de Deus. Você tem sido como Saul, que acha que a tua força basta, que o teu entendimento basta? Ou você tem sido como Davi, que precisa buscar a presença de Deus dia após dia após dia? É diferente, não é Deus bater na porta, porque a palavra do Senhor vai falar que Ele bate na porta, mas chegará um tempo que é a gente que vai ter que bater na porta. Muitas pessoas vão bater na porta, mas Ele não vai se abrir. Ei, abre enquanto dá tempo. Busque enquanto você pode achar, enquanto Ele está perto, enquanto Ele está aqui, Ele está querendo te abençoar, enquanto Ele está do seu lado. Ei, buscar a Deus não é só receber bênção. Buscar a Deus, a primeira bênção que você recebe é a vida eterna. Glória. A primeira bênção que você recebe é morar lá no céu. A primeira bênção que a gente tem é ir lá. A primeira bênção que a gente tem que ter é o nosso livro. O nosso nome está no livro da vida. É ele tocar a trombeta e vai falar: ei, Cristiane, vem. Ei, pastor, vem porque você está no livro. Ei, pastora, vem porque você está no meu livro. Ei, vem porque você está no meu livro. Essa é a nossa honra. Amém. Essa é a glória que a gente tem que ter. Eu tenho perguntado ao Senhor, a minha alegria, Senhor, não é vir aqui pregar a tua palavra e ter o meu nome em cartaz, não, Senhor. A minha alegria é saber que o meu nome está escrito no livro da Glória. Minha alegria é ouvir o Senhor chamar o meu nome e falar: bem bendito de meu Pai. É você ouvir muito bem, meu filho. Você fez o que era certo perante a minha presença. Mas tem pessoa que está adorando o Senhor por riqueza nessa terra. E Deus está falando: eu vou honrar você nessa terra, mas eu também tenho honra para te dar lá no céu. Mas tem muita gente que tem feito o tesouro no lugar errado. Eu venho falar para você, e aqui eu termino. Eu não vou louvar o louvor, mas eu só vou falar um refrão. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus e o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele tudo. Eu venho falar para você que os que confiam no Senhor permanecem de pé. Os que têm o Senhor como força, os que têm o Senhor como o seu sustento, os que só dependem do Senhor, vivem naquela palavra: a minha graça te basta. E eu vim falar para você que o Senhor me basta para você. E até aqui o Senhor me falou no meu coração. E que o Senhor possa falar no coração de cada um. Eu agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus.
Que bom, né, que Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que Ele usa as pessoas para falar, né, no nosso coração. Aleluia. Que bênção, né? Que bom que Deus está usando os jovens. Que bom que Deus está usando crianças, Deus está usando adolescentes. Que bom, né, irmãos? E Deus está falando conosco nessa noite, né? O mais importante é a presença de Deus. A presença de Deus não pode faltar na nossa vida. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Amém. Glórias a Deus. Deus continue abençoando os irmãos, a pastora Cristiane. Amém. A querida também. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pedir a pastora Maria Jesus para orar e encerrar. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Deus disse que o próximo será você. Está pronto. Só tem que se apresentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, durante todo o tempo que eu estava ficando incomodada, eu já estava olhando para ali, porque eu via um povo chegando. Eu olhava ali, mas eu não estava vendo os anjos do Senhor. Outro dia eu estava me dando essa visão. Só que viam ovelhas, e assim, no meio daquelas ovelhas, eu olhava e tinha uns que estavam com sapatos de bode. Aqueles negócios que não era de ovelha, era de bode. Deus disse que vai chegar um povo, para que nós venhamos nos preparar e buscar mais a Deus no profundo. Olha, Deus falou conosco hoje. Todos os dias Deus tem falado nesse lugar. Com 5 pessoas, com 10, com 20, não interessa. Deus tem falado conosco, amém? Mas muitos de nós, Deus fala, não tem percebido. Entra aqui e sai como entrou. E Deus não quer isso. Deus quer que nós amadureçamos. Vamos amadurecer, igreja. Deus disse: amadurece, igreja. Mergulha no profundo. No profundo. Quando Gabriel estava louvando, existe o rio, era o pastor Jonas. Deus falava: existe o rio, Senhor. E Deus falava: mergulha no profundo, me busca no profundo, eu quero te conhecer no profundo. E Deus terminou falando na mensagem que o pastor trouxe nessa noite para as nossas vidas, amém? Deus mandou te dizer assim, irmã: eu não te trouxe aqui em vão, eu te trouxe aqui neste lugar para que tu faças algo para a glória do meu nome. Amém. Deus mandou te dizer isso. Aleluia. Nessa noite. Amém. E Deus visitava, não vou dizer o nome, mas Deus visitava alguém. E Deus levantava aquela pessoa que estava assim, caída por orgulho. Sabe que a gente cai? Deus dizia: a gente cai por fraqueza, por orgulho. Porque o orgulho se torna maior do que a tua fraqueza. E aí você cai, se prostra. Amém? Porque você não quer dar glória a Deus. Você quer ter a glória de Deus aqui na terra. E a glória, como o pastor falou, não é nossa, é do Senhor. Aleluia. Deus mandou dizer que não tem pastor, não tem apóstolo, não tem presbítero, não tem faxineiro. A glória é do Senhor. Então tudo que nós façamos para a glória do Senhor. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel é o teu nome. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite, neste lugar.
pelo que o Senhor falou, através do louvor, das orações, Senhor, da palavra profética, meu Senhor, muito obrigada. Só tenho que te dizer, Senhor, muito obrigada. Cada dia mais e mais prepara essa igreja, Senhor. Deus, para receber esse povo que o Senhor tem falado, que o Senhor tem prometido, porque nós não temos, Senhor, nos preocupado com muito e nem com pouco, mas nós temos te dito, Senhor, estamos aqui. Com muito, com pouco, nós estamos aqui para glorificarmos o teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares. Livra-nos de todo mal. Dá-nos uma semana abençoada, vivificada. Senhor Deus do Senhor, aleluia. Nesta semana nos levante, Senhor, para sair, Senhor, e visitar alguém, levar uma palavra de vida, Senhor. Oh, aleluia. Nos ajuda, Senhor. Dá-nos força. Envia, Senhor, vidas. Envia abraços, Senhor amado. Porque a tua palavra diz, ó Deus amado. Oh, aleluia. Que quando Moisés estava ali naquela guerra, cansado, Senhor amado, estava ficando cansado, Senhor. Oh, Deus, tu usaste os seus sogros Jetro, Senhor, para levantar, para falar aquele povo, Senhor, para levantar as mãos ali enquanto eles guerreavam. E ali, Senhor, enquanto as mãos daquele povo estavam ali ajudando Moisés, Senhor, ele estava vencendo aquela guerra. E assim somos nós precisamos de ajuda para vencer esse mundo, Senhor. Receba tudo que foi feito nessa noite, porque foi feito para a honra, para a glória e para o louvor. Amém? Eu agradeço a oportunidade, agradeço, aliás, ao pastor Alejandro, à pastora Cristiane, agradeço a minha irmã Anitta, que vem todo ano. Ela mora lá em Natal, Rio Grande do Norte. Ela é uma das mantenedoras da nossa igreja, mesmo não pertencendo a essa igreja. Mas ela e o filho dela são